Nesse vídeo eu vou falar sobre passagem por valor e passagem por referência no JavaScript. No caso, no JavaScript, tudo que é do tipo number e tipo string, ele é passado por valor. E passagem por valor quer dizer basicamente que eu estou passando uma cópia da minha variável, beleza? E passagem por referência, eu estou passando a posição de memória do meu objeto. Nesse caso aqui, é um objeto, beleza? Então isso quer dizer o quê? Que número string, então se eu tenho uma variável aqui, criar uma variável let test 1, 2, 3, então aqui é do tipo number. Nesse caso, se eu criar uma função e passar essa variável aqui dentro, então o que está acontecendo? Eu tenho uma variável do tipo number sendo passada por uma função. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a passagem é por valor, beleza? Tanto é que a gente pode provar que a passagem por valor, porque nesse caso, se eu chamar a função add aqui, passando o teste e dando um console.log em teste, e aqui dentro eu vou dar um console.log em teste também, dentro da função. Bom, não fiz nada com esse teste, né? Mas eu vou somar esse teste com 1. Então aqui eu vou deixar 1, beleza? Então nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem que teste vale 1, beleza? Aí eu chamei a função, é passado por valor, aí ele vai entrar aqui, vai somar teste com 1, vai printar o 2. Quando ele voltar para cá, o que vai acontecer? Ele vai printar 1. Por quê? Porque eu passei só uma cópia desse valor para dentro da função. Então esse teste aqui, ele é diferente desse teste que está por fora, porque ele é uma cópia apenas. Se a gente der um F8, vai ver que ele printou 2, só que o teste continua, o teste de fora ainda vale 1, beleza? Então é só passar de uma cópia. Então como que funciona isso, né? Quando eu declaro uma variável, ele tem um endereço dessa variável na memória RAM, e esse endereço é em hexadecimal. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, seja A, B, 1, 2, 3. Esse é o endereço lá na memória RAM. Quando eu passo um número ou uma string por parâmetro aqui da função, ele cria uma cópia desse teste e cria outro. Então vamos supor que aqui seja em outra região da memória. Seja A, B, 1, 2, 3, não, 1, 2, 4, por exemplo. Então é outro endereço, é outra variável. Então eu estou mexendo nessa aqui, que tem esse endereço, e essa aqui de fora continua com esse endereço aqui. Beleza? São coisas diferentes. Aqui de fora continua ainda com aquele endereço ali. Agora, a passagem por referência, a gente poderia vir aqui e criar um objeto. Poderia declarar aqui um objeto com o valor 1. Agora, esse objeto, ele tem esse endereço, e quando eu passo na minha função, ele está passando o valor por referência, ou seja, ele está passando o endereço de memória aonde está esse objeto. Então, nesse caso, ele vai pegar esse mesmo endereço, vai alterar o valor, então vou dar um ponto value mais 1. E se a gente printar aqui test.value, a gente sabe que ele vai ter um valor aqui, nesse endereço. Se a gente sair da função, ele vai printar e falar, opa, é o mesmo endereço daquele lá. Então é a mesma coisa. Então ele vai printar o mesmo valor. Se a gente salvar e dar um F8, ele deu erro. Por quê? Porque eu test.value test not defined. Test not defined. Opa. Ué. Como assim? Ah, tá. Foi. Nesse caso eu esqueci de colocar o ponto value, mas você já viu ali que tem os dois valores. Tem o valor 2 e o valor 2 de novo. Porque basicamente é o mesmo endereço de memória, né?
Por valor, então, ele criou uma cópia com outro endereço de memória, é outra coisa. Então, dentro da função vai ter outro resultado e fora vai ter outro, porque são dois lugares diferentes. Por referência, ele passou uma referência, ele passou o endereço daquele objeto. Então, se eu alterar lá, altera aqui também, porque na verdade não é alterar lá, é alterar aqui, né? Na verdade, altera a mesma coisa, porque é o mesmo endereço, é o mesmo lugar que você está alterando. Então, aqui eu estou alterando do mesmo lugar que está sendo mostrado aqui depois, entendeu? Então essa é a diferença. E no JavaScript, número e string são passados por valor e, no caso de um objeto, é passado por referência. Beleza?